ICP, defesa da fé. E a matéria que nós iremos estudar hoje é Português Instrumental 1, ok? Dê uma olhadinha na sua tela ou então em seu módulo e vejamos o sumário, os assuntos que abordaremos nesta matéria. Na primeira aula nós falaremos sobre a introdução, segunda aula, a estrutura da língua, na aula de número 3, fonemas e letras, de número 4, acentuação gráfica, na aula de número 5, pontuação e na aula de número 6, dúvidas da língua portuguesa. Detalhe, quero chamar a sua atenção para a última aula, dúvidas da língua portuguesa. Tenho certeza que vai acrescentar em muito à sua vida alguns detalhes que nós passaremos aqui nessa aula de número 6. Ok? Beleza, então pegue aí o seu módulo e vamos para a introdução. Lembrando o seguinte, o nosso tempo é um pouco curto nesse DVD. Portanto, nós procuraremos abordar alguns assuntos de uma maneira um pouco mais específica, resumida, mas que você poderá tirar um pouco mais de dúvida lendo o seu módulo, ok? Pesquisando tudo direitinho. Eu espero que você consiga aprender bastante, tá bom? Então vamos lá, a nossa introdução. Observe aí na sua tela, por favor. Tem um texto aí que nós colocamos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. O texto diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só que versículo interessante. Esse versículo nos diz respeito à nossa maior tarefa, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a maior responsabilidade da igreja evangélica. E a gente sabe que pode fazer. Você pode fazer essa tarefa da melhor maneira possível, eu também posso, todos nós podemos. Inclusive tem um texto em 1 Pedro 2,9, que fala assim: devemos tornar notório ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que incumbência maravilhosa que temos. Agora, é preciso alguns detalhes. A gente pode ensinar a palavra de Deus de diversas formas. A gente pode ensinar pregando, ministrando lá na igreja. Podemos também escrever, e é justamente aí é que entra um grande detalhe. Precisamos aprender um pouquinho mais acerca da nossa língua para que a gente possa desenvolver melhor essa tarefa para a qual o Senhor nos chamou. Nós falamos agora há pouco que a gente pode desenvolver essa tarefa de pregar a palavra de Deus da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. Como é que nós temos desenvolvido essa tarefa? Como é que você tem desenvolvido essa tarefa de pregar o Evangelho, de escrever? Você tem se dado bem quando chega na hora de escrever e usar todas as regrinhas da língua portuguesa? Pois bem, a nossa proposta é justamente essa. É de motivar você a estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. E a gente vai passar alguns detalhes que você precisa aprender para desempenhar bem essa função, tá bom? Bem, o domínio da língua ela é imprescindível para uma interpretação correta de toda a Bíblia, porque até mesmo uma vírgula, um ponto, ele pode mudar totalmente o sentido de uma frase. Veja aí na sua tela 2 versículos que nós destacamos. Observe aí. O primeiro deles está em Lucas 23:43. Diz assim: e ele lhe disse, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O segundo versículo, também na sua tela, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Observaram? Agora olha só que interessante. Esses textos foram extraídos da tradução do Novo Mundo,
que é uma versão utilizada pelas testemunhas de Jeová e que trazem consigo manipulações graves que comprometem, na verdade, o cristianismo, as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então vejamos aí na primeira frase, olha de novo em sua tela. No primeiro versículo, a simples omissão de uma vírgula antes da palavra hoje e o acréscimo de 2 pontos depois dela sustentam que o malfeitor a quem Jesus se dirigiu ainda jaz no pó da terra. Está vendo só como é grave isso? Agora observe então o outro versículo, que é o de João, capítulo 1, versículo 1. Bem, nesse segundo versículo, exemplificado, a manipulação é ainda mais grave. Nele, observe aí, nele, a Sociedade Torre de Vigia acrescenta o artigo indefinido 1 antes da palavra Deus, que está grafada em letras minúsculas, para sustentar a existência de 2 deuses, o Todo-Poderoso que é Jeová e o Poderoso que é Cristo. Está vendo só? Então, agora, também tem um outro detalhezinho importante. Não podemos nos esquecer dos benefícios que o correto emprego da língua nos traz em outros contextos. Como, por exemplo, na hora de você obter um emprego, na hora de uma entrevista, se você falar bem, se você escrever bem, com certeza você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Tá bom? Bem, agora nós seguiremos então com as nossas próximas aulas, mas daqui a pouquinho a gente volta, né? Agora não. Olá pessoal, estamos de volta na aula de número 2. Vocês lembram? A estrutura da língua, ok? Então vamos lá. A linguagem está presente nas diversas situações da comunicação. Na conversa das pessoas, em livros, jornais, revistas, em placas de sinalização, nas mensagens publicitárias, na dança, nos gestos, na expressão fisionômica, etc. Pois bem, todas essas situações são alguns exemplos de comunicação em que alguém transmite uma mensagem a outra pessoa utilizando a linguagem. Bom, e nós temos 2 tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que seria a linguagem verbal? É aquela que nós utilizamos as palavras. E a linguagem não verbal é aquela que nós não utilizamos as palavras. Um exemplo de linguagem não verbal. Vamos fazer um exemplo? Olhe bem para mim. Eu transmiti uma mensagem, não transmiti? Que mensagem foi que eu transmiti? Até logo, tchau, adeus. Essa foi uma linguagem não verbal. Transmiti uma mensagem que não se utilizou palavras. Bem diferente dessa que nós estamos utilizando agora. Agora nós estamos utilizando a linguagem verbal, utilizando as palavras. Tá legal? Bem, você sabe para que serve a linguagem? Tem alguma ideia para que serve a linguagem? A linguagem serve para expressar desejos, ordens, pedidos, expressar sentimentos, opiniões, expor raciocínio. Então, nesse processo, há um emissor e um receptor, correto? Qualquer mensagem precisa de um meio transmissor, o qual chamamos de canal de comunicação, e refere-se a um contexto, a uma situação. Tá legal? Até aqui tá tudo bem? Muito bem. Vejamos agora então os elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Observem na sua tela. Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal de comunicação e o contexto. Olhe novamente na sua tela, ao lado tem uma palavrinha vermelha. Ao lado de emissor está escrito quem em vermelho, tá bom? Nas outras palavrinhas também, sempre ao lado está uma palavrinha escrita em vermelho. Então vamos lá. O emissor é quem? Quem está enviando a mensagem? O receptor é para quem essa mensagem está sendo enviada. A mensagem diz o quê?
O código é a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. O canal de comunicação é o meio. E o contexto é a circunstância. Bem, pega aí a sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética, e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Conseguiu? Bem, também está disponível aí na sua tela, tá bom? Vamos observar esse texto e aplicar, ou melhor, identificar nesse texto os elementos da comunicação que nós aprendemos na aula passada, tá? Um pouquinho de tempo atrás. O texto diz assim: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora vamos então identificar os elementos da comunicação. O emissor. Quem é o emissor desse texto? O Filho, Jesus Cristo, correto? Quem é o receptor? A quem essa mensagem está sendo dirigida? O Pai, Deus. A mensagem. Aí a mensagem é todo esse versículo. Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta é a mensagem. Agora, o código. O código é a língua em que a frase foi declarada, a língua original de Jesus, que a frase foi declarada, ok? O canal de comunicação, cordas vocais. E o contexto foi a angústia de Jesus no jardim Getsemane. Está vendo só como é fácil? Bem, todas as vezes que você pegar uma mensagem, que você pegar um versículo, que você ler esse versículo, você começa a identificar ali o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal de comunicação e o contexto. Tá legal? Aprendeu direitinho? Muito bem. Olha só, na próxima aula estudaremos sobre fonemas e letras. Não saia daí porque é rapidinho, hein? Olá pessoal, estamos de volta, hein? Muito bem. Você sabe o que é fonema? E letra, você sabe o que é? Na aula de hoje nós abordaremos fonemas e letras. Então olha aí na sua tela, vamos ver a definição de fonema e letra. Fonema é todo som que pode estabelecer diferença de significado entre as palavras de uma língua, ok? Letra é a representação gráfica do fonema. Então, super fácil. Quando as pessoas estão conversando, elas estão produzindo sons, ou seja, fonemas. Quando as pessoas estão escrevendo, estão utilizando as letras, tá bom? Devemos tomar cuidado para não confundirmos fonemas com letras, hein? Vejamos então algumas observações. Olhem na sua telinha. O mesmo fonema, som, né, pode ser representado por mais de uma letra. Um exemplo, está aí na sua telinha. O fonema Z. Fonema Z. Ele pode ser representado pelas letras Z, S ou X. Vejamos aqui alguns exemplos. Palavrinha exército. Ó. Ok? Outra palavrinha. Formosura. Olha aqui o S. E a última palavrinha. Dezenas. Então, o Z, ele pode ter o som do X, do S e o próprio Z. Tá legal? Tem um outro exemplo. A mesma letra pode representar mais de um fonema. Olhe na sua telinha. A letra X. Vamos colocar aqui a letra X. A letra X, por exemplo, ela pode ser representada pelos fonemas X, Z e C. Está aí na sua telinha. E as palavrinhas são
enxerido, tá aqui. Êxodo, ok? E próximo. Tá legal? Então, só recapitulando esse último exemplo aí. A mesma letra pode representar mais de um fonema. A letra X, por exemplo, pode ser representada pelos fonemas X, enxerido, é um exemplo, o Z de êxodo e a outra palavrinha, o C de próximo. Tá legal? Tranquilo então nessa parte? Muito bem, vamos então à classificação dos fonemas. Classificação dos fonemas. Os fonemas classificam-se em vogais, semivogais e consoantes. Observem na sua tela. O que é vogal? É o fonema produzido pelo ar que passa livremente pela boca. Isto é, sem encontrar nenhum obstáculo. Tá bom? Então, vogal é o fonema produzido pelo ar que passa livremente pela boca, isto é, sem encontrar nenhum obstáculo. Tem essa definição aí na sua telinha. Semivogal. O que é semivogal? Observe também na sua tela. É um nome que se dá aos fonemas I e U, quando junto de uma vogal formam com ela uma só sílaba. Exemplo. Vamos ver um exemplo aqui no quadro. Exemplo. Esse aqui. Doutrina. Observou? Ou então, uma outra palavrinha aqui, ó. Seitas. Ok? Então, nós falamos que a semivogal é o nome que se dá aos fonemas I e U, quando juntos de uma vogal formam com ela uma só sílaba. E nós citamos esses dois exemplos, tá bom? Consoante. Olhe de novo na sua tela. Consoante é o fonema produzido graças aos obstáculos que impedem a livre passagem do ar. E aí você tem o B, o C, o D, o F, o G, o J, o K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X e o Z. Tá legal assim? Ok.